todo mundo dos puros, limpos e perfeitos. Isso era para evitar as oratórias dos grandes oradores que não têm ainda o perfeito conhecimento do que é cultura racional. Porque sabe que é um animal cheio de sentimentos, cheio de gostos, cheio de vontades. E ainda estão em desenvolvimento de seu raciocínio para chegar a seres aparelho racional. Ou racionais. Quando chegar aparelho racional, só fala como racional. Por quê? Porque está ligado ao mundo racional. E para falar como um aparelho racional é uma coisa. Como animal racional, ainda está em preparação do desenvolvimento do raciocínio e outras coisas mais. Falar como animal, procurar um rodeio grande, complicadíssimo, que é chegar no fim. Todos ficam vazios, sem nada entender, porque o animal racional é vaidoso, é que fala muito, quer falar muito bonito, chega no fim e não diz nada, com nada. E fala como aparelho racional, todos entendem, compreendem o que é racional. Porque o animal é assim, tem vontade de falar, mas todos chegarão lá pelo desenvolvimento do raciocínio, alcançando assim a classe de aparelho racional desenvolvido. Todos chegarão e todos alcançarão. A causa do desequilíbrio no mundo inteiro é a mudança de fase da natureza, da fase de animal racional para a fase racional. Terceira mensagem: a causa do desequilíbrio do mundo inteiro é uma mudança de fase da natureza, da fase de animal racional para a fase racional. O raciocínio desenvolvido e evoluído, e todo mundo dá. O raciocínio desenvolvido e evoluído é o tudo, do tudo da vida eterna. Porque o raciocínio é do verdadeiro natural de ser, do seu verdadeiro. Qual é o seu verdadeiro? Irracional, puro, limpo, perfeito no seu verdadeiro estado natural de ser. E o raciocínio desenvolvido, evoluído, e tudo e todos. E tudo e tudo. O tudo é o tudo do tudo da vida eterna. O tudo do tudo, por ser da vida eterna. Agora o pensamento não. O pensamento foge do natural. O pensamento é diferente da vida natural, do verdadeiro natural. Por o pensamento ser fruto da vontade, por a vontade ser livre. O pensamento originou-se da arte, da origem, por a vontade de ser livre, sendo o pensamento gerador pela essa degeneração, poluição. O pensamento não é natural, é um natural degenerado, deformado e poluído, por isso é desregulado. O pensamento foi feito para a degeneração, deformação e poluição do chão. Foi feito da matéria deformada, e por isso que o pensamento não regula, por ser originado dessa natureza, não regula. É um natural desregulado. E por isso exposto a todo desequilíbrio, exposto a todos os gostos,
a todas as vontades. Por isso o pensamento é do chão, é do bicho, dividido em duas classes, racional e irracional, e da categoria da bicharada. Mas evoluiu muito e progrediu pelo seu grande desenvolvimento. Para quê? Para a lapidação das ferramentas da dona do pensamento, de forma que o pensamento está muito longe de se aproximar do raciocínio, porque o pensamento é do chão, é degenerado, é poluído, é cheio de defeitos, e o raciocínio é de cima do mundo racional, do mundo dos puros, limpos e perfeitos, muito longe de conhecer o que é o raciocínio, porque eu ouviria falar que todos tinham raciocínio, ouviam dizer que todos tinham raciocínio. Então o animal sempre, como sempre vaidoso, pensava e pensava e dizia: estou raciocinando, como coisa que se conhecesse o que é o raciocínio, porque ouviu dizer que o ser humano tinha um raciocínio no pensamento. Então, por ouvir dizer, já achou que o raciocínio funcionava em seu ser, sem saber que o raciocínio, sem saber que é o que é o pensamento, sem saber o que é o raciocínio, sem saber o que é o pensamento, sem saber a causa do pensamento, sem saber a causa do raciocínio, sem saber distinguir uma coisa da outra, por ouvir falar, começava a dizer: estou raciocinando, como coisa se conhecesse o raciocínio. Como o raciocínio nunca funcionou na fase de animal racional, porque a fase do animal racional é a fase do pensamento e não do raciocínio. Agora, a fase racional é que é a fase do raciocínio. Ainda assim mesmo, precisando desenvolvê-lo por meio de sua cultura, a cultura racional, a cultura do pensador, a cultura do bicho, a cultura do chão, a cultura desenvolvida pela dona do pensamento, é a cultura primária dessa galáxia térrea, e o raciocínio nunca se misturou com o pensamento. O pensamento é do chão, é da água, e o raciocínio é de cima. As fases nunca se misturaram, e sim termina para entrar outra. Mas o animal racional, como sempre muito vaidoso, ouvia falar que todos tinham raciocínio. Achou que o raciocínio já funcionava. Começava a pensar e dizer: estou raciocinando, sem conhecer a causa, de nenhum outro modo. E assim foi a vida do animal, pensar confusamente, por não se conhecer. Por não conhecer, sempre viveu confuso consigo mesmo, e com tudo e com todos. Por quê? Porque o pensamento é degenerado, é deformado, é poluído, e por isso não regula. Porque o pensamento, por o pensamento ser de origem da matéria, sendo o pensamento um conjunto de ruínas reunidas, por isso tem o pensamento bom, tem o pensamento mau, o pensamento monstro, o pensamento selvagem, o pensamento humano, o pensamento desumano, o pensamento odioso, o pensamento raivoso, o pensamento furioso, o pensamento tempestivo, o pensamento repentista, o pensamento magoado, o pensamento ciumento,
a velocidade do ciúme, para ver que o pensamento é feroz, e por isso que guerreia, por isso muitos sanguinários, enfim, para veres que o pensamento é um conjunto de ruínas reunidas, todos os males, o bem aparente, que estão todos os males do bem aparente, e por isso todo pensador por si mesmo se destrói, todos os males reunidos por si mesmo se destrói, todos os bichos pensam, e por isso há velocidade, os bichos são ferozes, por isso destroem uns aos outros, porque são ferozes, porque são verdadeiras feras, e isso vive uns contra os outros. Está aí o grande desequilíbrio do pensamento, devido à sua grande velocidade, por o pensamento ser um conjunto de ruínas reunidas, e por assim ser a causa de todo pensador ser um sofredor, com pouquíssimos aninhos de vida passageiras, para ver que o pensamento, na fase do pensamento, não podia existir o raciocínio em função, mas o animal, por ouvir falar em raciocínio, pensava que já existia em função, sem conhecer coisa nenhuma, sem conhecer nenhuma coisa e nenhuma outra. Agora o tempo chegou na natureza, a fase racional, a fase natural da natureza, para o raciocínio entrar em função, é preciso ter o desenvolvimento. O raciocínio é o ponto positivo da vida eterna. O pensamento é o ponto negativo da vida eterna. O pensamento é o ponto negativo da vida do animal. E por ser negativo, é a causa de todo pensador ser um sofredor. Se o pensamento fosse positivo, ninguém sofria. Porque positivo e certo, todos viviam certos. Não haveria desequilíbrio. Mas por o pensamento ser negativo, é que até hoje estão procurando do certo e no que encontrar o certo. Pensando sempre a procura do certo e sempre por encontrar o certo aparente, o certo variante, o certo passageiro e o certo negativo. Aí está ele. Se o pensamento fosse feito, se o pensamento fosse positivo, o positivo e o certo, todos viveriam certos, todos encontrariam o certo, mas por o pensamento ser negativo, é que tudo se acaba, porque tudo nega a vida, nega tudo. Tudo que parece que é, apenas parece, mas não é. Por não ser, tudo aí está de passagem. Hoje, amanhã não é. Hoje está vivo, amanhã está morto. Porque o pensamento é negativo,